Graça e paz, bom dia, que o Senhor Deus te abençoe a sua casa, a sua vida. Hoje eu gostaria de pensar sobre reconstruindo o altar. E o texto base está lá em Esdras capítulo 3, versículo 3. Construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. A primeira referência bíblica sobre a construção de um altar dedicado ao Senhor está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando Noé saiu da arca após o dilúvio, ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Após isso, muitos homens de Deus construíram altares para oferecer sacrifícios ao Senhor. Por fim, um altar definitivo foi edificado ao Senhor no templo, na época de Salomão, para que ali e não em outro lugar se oferecesse sacrifícios ao Senhor. Mas esse templo e esse altar foram destruídos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o povo ficou mais de 70 anos sem templo, sem altar. Quando Ciro, o rei da Pérsia, subiu ao poder, Deus o despertou para que se reconstruísse o templo do Senhor, ao Senhor, do Deus dos céus, em Jerusalém. E assim, ele assinou um decreto para que qualquer judeu que quisesse pudesse voltar a Jerusalém e que reconstruíssem o templo do Senhor. Segundo o relato de Esdras, voltaram naquele tempo um total de 42.360 homens. Muita gente, fora mulheres e crianças. Pessoas essas que se estabeleceram em suas cidades de origem. 6 meses se passaram, em que eles haviam voltado, mas continuavam ainda sem altar e sem templo. Mas no 7º mês, eles entenderam o propósito de terem voltado para sua terra. E o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém e começaram a construir ou reconstruir o altar de Deus, do Deus de Israel, para que neles sacrificassem ao Senhor. Apesar do receio que tinham dos povos em redor, por causa de tamanha oposição que tinham para adorar o Senhor, eles construíram um altar sobre a sua base. E a partir do dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. É certo que ainda não havia sido reedificado o templo, mas a adoração, ela começa com o altar. O profeta Elias, antes de orar a Deus para que pudesse fazer cair fogo do céu sobre o holocausto, ele restaurou o altar que estava em ruína, o altar do Senhor que estava em ruínas. Fico aqui pensando, nós não podemos viver uma vida com Deus, com o nosso altar destruído ou em ruínas. Nossa vida espiritual não vai estar bem se o nosso altar não estiver destruído ou se estiver em ruínas. E a nossa vida emocional, ela não vai estar bem se espiritualmente não estivermos bem. Nossa vida familiar e financeira não irá bem se emocionalmente não estivermos bem. Em suma, nosso altar dedicado ao Senhor deve estar bem edificado. Deve ser a nossa prioridade. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.